Velorex é uma marca famosa entre entusiastas soviéticos de motocicletas, principalmente tchecoslovacas. Seu sidecar, conhecido como carroça, era muito usado nas motos Jawa e CZ. Porém, a Velorex não se destacou só pelos sidecars. Por quase 3 décadas, essa empresa produziu esses pequenos carros leves de 3 rodas, de construção bastante primitiva. Vamos falar deles neste vídeo. Você está no canal Crossmota. Aproveite o vídeo. Então, antes de passarmos para a análise da tecnologia Velorex, um pouco de contexto histórico. Veículos desse tipo têm vários nomes: ciclocarro, autociclo, cadeira motorizada, lesokolesnik. Continua. Se a construção for de 4 rodas, por favor, não confunda com um quadriciclo. De modo geral, a cadeira motorizada deve ser diferenciada do microcarro, embora a diferença entre eles nem sempre seja absolutamente clara. No geral, a cadeira motorizada e o microcarro têm dimensões iguais ou semelhantes. Ao mesmo tempo, a cadeira motorizada, como o nome indica, é feita com componentes de motocicleta adaptados para esse veículo. As primeiras ciclocarros foram construídas no final do século XIX e início do século XX. A popularidade das cadeiras motorizadas cresceu na Europa 2 vezes, ambas após uma guerra mundial. O primeiro auge ocorreu nos anos 1920 e o segundo da segunda metade dos anos 1940 até meados dos anos 1960. A razão era simples. A maioria dos habitantes da Europa, devastada pela guerra, mal conseguia sobreviver e ainda precisava de um meio de transporte acessível. Nesse período ocorreu o boom das bicicletas, veículos motorizados leves e ciclocarros. Após a Segunda Guerra Mundial, motocicletas com sidecar ficaram populares na Alemanha, custando metade dos carros mais baratos e sendo muito procuradas. Até o boom econômico dos anos 60, quando a maioria dos alemães ocidentais já pôde se dar ao luxo de ter um automóvel de verdade. Por exemplo, muitas empresas que antes fabricavam armamentos passaram a construir microcarros. Por exemplo, os antigos fabricantes de aviões Messerschmitt e Henkel, que após a guerra não puderam continuar suas atividades anteriores, mas tinham grande experiência na produção em massa de produtos tecnicamente complexos. Além disso, fabricantes de motocicletas como Zundap e BMW também tentaram se firmar nesse mercado. Até modelos esportivos, como Spatz e Vitória 250, foram produzidos, mas não se destacavam pelas qualidades dinâmicas. Em geral, acredito que o quadro geral está mais ou menos claro. Deixe seu like e escreva um comentário de apoio se quiser. Um grande episódio sobre a história das motocicletas com sidecar. Vamos para a Tchecoslováquia. A história das motocicletas com sidecar Velorex começa em 1936. Foi exatamente nessa época que 2 irmãos, František e Majmir Stransky, donos de uma pequena oficina de bicicletas na cidade de Parnik, começaram a projetar um pequeno carro de 3 rodas, inspirados pelos produtos de uma empresa britânica que teve sucesso nesse ramo, de 1910 até os anos 30. O primeiro protótipo dos tchecoslovacos ficou pronto em 43. Era uma construção de 3 rodas, que usava abundantemente peças de bicicleta. Os elementos da carenagem foram feitos de chapas de duralumínio. O carrinho recebeu o nome de Oscar. O nome surgiu da combinação de 2 palavras tchecas, osa, eixo, e cara, carroça, literalmente carroça no eixo. O Oscar tinha uma estrutura tubular espacial que envolvia o motorista de todos os lados. 2 rodas dianteiras eram ligadas por uma cremalheira de direção. O motor de motocicleta 2 tempos transmitia força por corrente à roda traseira única. Até 1945, peças de bicicleta foram trocadas por de motocicleta e, pela escassez, painéis de duralumínio foram substituídos por tecido. Nesse momento, František e Majmir construíram um pequeno lote do veículo popular. 3 motocarros receberam 150 cilindradas. 3 usaram PAL de 300 cilindradas e outros 6, 250 cilindradas. O preço do veículo era cerca de 1/4 do valor de um carro típico.
Como a indústria tchecoslovaca, no final dos anos 40, não conseguiu atender a demanda da população por automóveis e parte da população não tinha condições de comprar um carro, certas autoridades e dirigentes tomaram a seguinte decisão. Em 1950, a oficina de Stransky mudou-se para a empresa Vela, em Hradec Králové, mais tarde chamada Velorex. Em 1951, os equipamentos e 6 funcionários foram levados para uma nova fábrica em Solnice. No mesmo ano, 120 ciclocarros Oscar foram produzidos, e no seguinte, mais 180. E em 1954, 80 trabalhadores produziam em média 40 carros por mês. Nesse mesmo ano, surgiu o modelo Oscar 54 com uma carroceria um pouco modificada. Aliás, o Oscar 54 e outros triciclos Velorex foram criados como carros especiais para pessoas com deficiência. O 54 pesava 205 quilos, tinha 2 lugares e carga útil máxima de 190 quilos. Usava-se um motor Jawa 250 cc 2 tempos, monocilíndrico e 9 cavalos, com refrigeração a ar forçada. O autociclo atingia até 35 km por hora e consumia cerca de 4 litros de combustível a cada 100 km. O começo de 1954 foi difícil para a família Stransky. Em 21 de janeiro, durante um teste de protótipo, František morreu em um acidente. Na mesma época, seu irmão Moimer recusou filiar-se ao Partido Comunista da Tchecoslováquia e foi demitido da Velo. Isso não afetou muito a produção futura dos triciclos, apenas o nome do próprio veículo foi mudando gradualmente. Em 1955 foi lançada a Velorex Oscar 16, depois chamada Velorex 16-250. Essa versão foi produzida até 1963, equipada com rodas de 16 polegadas e motor Jawa tipo 353, com 12 cavalos de potência. Em 1959, a produção atingiu 120 unidades por mês. No total, foram produzidas cerca de 2.500 unidades do modelo 16-250, incluindo a Oscar 54 em 1960. No primeiro ano, uma nova fábrica começou a operar em Hřišov, nad Kněžnou, aumentando a produção de equipamentos. Ano após ano, o triciclo passava por uma modernização gradual. Ele recebeu um motor mais potente, suspensão aprimorada e assim por diante. Em 1963, lançaram 2 modelos, 16.675 e 16.350. O primeiro tinha motor 2 tempos de 175 cilindradas, 11,5 cavalos do scooter CZ. A velocidade máxima do carrinho era de 65 km por hora. Foi produzido por 2 anos, com apenas 800 unidades fabricadas. O ciclocarro mais popular foi o 16.350S entre 1963 e 1971. Foram produzidas cerca de 12.000 unidades. Este veículo era equipado com um motor Jawa de 2 cilindros, com 350 cilindradas e potência de 16 cavalos. Durante esse período, ocorreram várias mudanças úteis na tecnologia. Em 1963, surgiu o dínamo de partida e em 1968 iniciou-se a instalação da embreagem hidráulica. Em 1971, a construção de 3 rodas foi substituída pelo Velorex 4530 de 4 rodas. Este triciclo motorizado era equipado com um motor Jawa de 350 cilindradas, com potência de 17 cavalos e podia atingir a velocidade de 80 km por hora. Este carrinho não resistiu à concorrência com o Trabant e foi retirado de produção após 2 anos. Foram produzidas 1.380 unidades e quase metade dos Velorex fabricados foi exportada para países socialistas amigos, Bulgária, Hungria, República Democrática Alemã e Polônia. Na Tchecoslováquia, o Velorex era vendido principalmente a pessoas com deficiência por meio de organizações de assistência social. Conforme o grau e tipo de deficiência, o carro era gratuito ou adquirido por programa especial. Após 4 anos, a pessoa com deficiência podia receber outro Velorex. Parte do Velorex era destinada a empresas e organizações como transporte de serviço.
Para isso, foram fabricadas poucas caminhonetes de 3 rodas com pequena plataforma de carga sobre o motor e a roda traseira. O Velorex era o veículo principal de agrônomos, médicos e zootecnistas rurais. A incrível resistência, simplicidade de manutenção e facilidade de conserto desses triciclos os tornaram uma verdadeira lenda. Segundo estimativas dos clubes, cerca de metade dos Velorex ainda funciona, mantidos por fãs e entusiastas. A maior quantidade de clubes está localizada na Tchequia. Existem clubes na Eslováquia, Hungria e até mesmo na Holanda. Anualmente ocorrem encontros de fãs da tecnologia Velorex na Tchequia e Hungria, e às vezes um dos criadores, Majmir Stransky, comparecia. Majmir faleceu em idade avançada em 2011. Por mais de 50 anos, a tecnologia Velorex foi cercada de lendas e mitos. Por exemplo, muitas motocicletas com sidecar tinham volante à direita, o que gerou o mito de que seriam exportadas para a Grã-Bretanha. O fato é lógico, mas a explicação é mais simples. A maioria dos Velorex era feita para pessoas com deficiência, e as versões com volante à direita atendiam quem havia perdido o braço direito. Assim, podiam alcançar com a mão esquerda as alavancas de controle no centro. Outra história, não menos interessante, está relacionada ao fato de que, supostamente, o Velorex anda igualmente rápido, tanto para frente quanto para trás. Isso não é um mito. A marcha a ré nessas motocarroças foi implementada da seguinte forma: temos um motor e uma caixa de câmbio com 4 marchas. Para ir para trás, é necessário parar, desligar o motor e ligá-lo no sentido contrário. E voilà, 4 marchas à ré. Quanto aos sidecars para motocicletas, tudo começou com um carrinho lateral. 560 para a Java, 354 nos anos 50. Tudo ia muito bem por muitas décadas, mas na virada dos anos 80 para os 90 passou por um período difícil. Exportações de motocicletas com sidecar caíram drasticamente. Após a Revolução de Veludo em 1989, a cooperativa se desfez, mas as instalações de produção foram privatizadas, e a fabricação dos sidecars foi retomada, e continua até hoje. Em 2010, sob a mesma marca, a empresa relançou motos com sidecar ao apresentar o protótipo X-Strike. O veículo foi equipado com um motor de 4 cilindros em linha de 1.300 cilindradas e planejavam uma produção em pequena escala de 5 a 10 unidades por ano, mas a ideia não teve sucesso. Em 2021, outro conceito, Velorex, foi apresentado, mas parece ter ficado só como protótipo. Neste momento, amigos, essa história chega ao fim. Esta é a história das lendárias motocarroças Velorex da Tchecoslováquia. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de interagir com o canal, compartilhando, comentando e se inscrevendo. Agradeço a todos que apoiam financeiramente meu canal pelos dados bancários na descrição. Até a próxima.